Wagner, muito bom dia, prazer tê-lo aqui novamente na programação. É aquilo que nós falamos. Nós prometemos para os nossos ouvintes que você voltaria e hoje é uma grande satisfação novamente recebê-lo aqui e você trazendo para nós um tema, a caridade. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, Beto, bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio União. É um prazer estar aqui novamente contigo, podendo trazer um pouco dos conhecimentos espíritas, das ideias que o Espiritismo nos apresenta e compartilhar isso com os amigos ouvintes, sempre salutar, né? Sempre reconfortante para nós podermos, trazendo uma visão que muitas vezes as pessoas não conhecem ou, enfim, gostariam de saber mais. Então a gente colabora com isso. Eu é que agradeço a oportunidade que você novamente nos concede, pessoal aqui do Grupo Verde Vale. Estamos aí à disposição para falar sobre esse tema, a caridade. Wagner, por que falar sobre a caridade? Olha, Beto, no Espiritismo nós temos uma frase muito famosa, inclusive ela é título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Essa frase, que foi dita pelo apóstolo Paulo, ela nos dá já, de certa forma, uma dimensão do que é a caridade, da importância da caridade. Mas a gente tem que entender o que é essa salvação que a caridade nos traz. Porque muitos acreditam que fora da caridade não há salvação, que essa salvação seria a vida futura. Isto é, que fazendo a caridade nós garantiríamos um lugar no céu e que isso seria o objetivo da caridade. Nós temos que ver que a caridade, se ela efetivamente nos garante uma vida futura melhor, isso é verdade, ela também nos proporciona uma vida atual melhor. A caridade nos proporciona um bem-estar moral, uma felicidade muito diferente da felicidade que as pessoas normalmente buscam, que buscam satisfazê-la com bens materiais, com experiências relacionadas somente ao corpo. A caridade, ela de certa forma eleva a nossa alma e nos garante uma felicidade que realmente nos traz uma satisfação muito grande. Então a caridade, ela é importante não só para a vida futura, mas para a vida atual e também, isso é um aspecto que poucos levam em consideração, para a nossa vida em sociedade. Nós frequentemente nos queixamos de que o mundo está difícil, que a vida em sociedade é difícil e talvez o que esteja deixando essa vida, essa convivência em sociedade tão difícil seja a ausência de caridade. Se a nossa sociedade como um todo fosse um pouco mais caridosa, a nossa convivência seria muito mais harmônica, nós teríamos mais homens de bem, pessoas de bem e, por consequência, uma sociedade mais evoluída. Mas respondendo à tua pergunta, nós precisamos falar de caridade para compreendê-la, para conhecê-la em sua essência. Porque nós observamos que a maioria das pessoas tem uma noção, não digo equivocada, mas talvez incompleta do que é a caridade. Então nós temos que entender o que abrange a caridade, o que tanto é a caridade, e para isso que a gente está aqui tentando trazer um pouco mais de noção, um pouco mais de conhecimento a respeito da caridade. Wagner, como a maioria das pessoas entende a caridade, né? E o que o Espiritismo diz a respeito, já que você tocou nesse assunto? Então, se nós buscarmos no dicionário, nós teremos várias definições para a palavra caridade, mas aquela que talvez seja a que as pessoas mais ligam à palavra caridade seja aquela de ajuda a alguém necessitado, de um auxílio a uma pessoa que precisa. Então, normalmente a gente faz essa relação da caridade com um auxílio material a alguém. Então, uma pessoa que passa fome, eu vou lá e dou um alimento. Uma pessoa que está doente e não tem condições de comprar o remédio, eu vou lá e dou o medicamento, dou alguma roupa, alguma instituição. Então, muitas vezes a relação que a gente faz do que é a caridade na prática é essa, né? E não que isso esteja incorreto, talvez isso também seja, né, caridade, só que não é tudo. Então, o que nós vemos a partir do conhecimento do Espiritismo é que o conceito de caridade ele deve ser ampliado.
compreende também essa caridade material, mas compreende um modo de vida diferente, onde a caridade não deve ser praticada somente àquela pessoa em situação de vulnerabilidade, ao miserável, à pessoa que está passando por dificuldades materiais, mas que a caridade deve ser praticada com todos, com a nossa família, com os nossos colegas, com a sociedade como um todo. Então, nós vemos a caridade como um comportamento, como um sentimento, como uma virtude que deve ser exercitada nas mais variadas atividades de nossa vida. Porque senão nós vamos achar que caridade é só fazer o bem em determinada situação, né? E nem sempre, por mais curioso que possa parecer, nem sempre quem faz o bem está sendo caridoso. Talvez esteja fazendo alguma ação boa por algum interesse, mas nem sempre isso se constitui uma caridade. Então nós precisamos compreender melhor o que é a caridade para não achar que estamos sendo caridosos quando muitas vezes não estamos. Existe aí uma relação, né? Eu te dou um pouco, depois você me retorna bastante. Às vezes tem pessoas que pensam assim, né? É como se fosse uma barganha, né? Exato, um negócio, né? Então... Wagner, e a questão de fazer o bem e ser caridoso, qual a diferença? Olha, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que fazer uma observação anterior, que é, de todas as nossas atitudes, a pior coisa que a gente pode fazer é o mal. Então, assim, quando a gente age de forma errada, né, faz o mal para alguém, prejudica alguém, lesa alguém, isso é o pior que a gente pode fazer. O Espiritismo nos apresenta a lei de ação e reação, né? Toda ação nossa tem uma consequência. Se fala muito dentro do movimento espírita que o plantio, né, é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então eu planto aquilo que eu quiser, mas eu vou ter que colher, eu vou ter que responder pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Então sempre que a gente faz um mal, além da gente lesar alguém, a gente está criando um mal para nós mesmos, né, no futuro. Tá? Agora, tá bom, não pratiquei o mal, estou fazendo o bem. Isso basta? Não estou prejudicando ninguém. É aquela noção de homem de bem que a sociedade tem, né? Estou pagando meus impostos, não estou roubando ninguém, não matei ninguém, estou ali na minha e estou vivendo corretamente. Basta isso. Eventualmente eu ajudo alguém que precisa. E aí a gente vê que nem sempre fazer o bem é uma caridade. Então, basta a gente pensar em alguns exemplos, né? A pessoa está lá passando por uma necessidade material, não tem o que comer, de repente chega na casa dela um político. Vamos pensar que é um político em época de eleição, né? Certo. Se não fosse época de eleição, talvez não fosse a mesma coisa. Difícil, né, Marcos? Difícil. Mas então chega o político em época de eleição e dá uma cesta básica para essa pessoa. Esse político fez o bem? Acredito que sim. Fez uma ação boa. Afinal, aquela família estava passando necessidade, estava passando fome, e ele, de certa forma, saciou a fome, né? Mas aquilo é caridade? Não havia um interesse por trás disso, um interesse político, muitas vezes? Então, a caridade não é só fazer o bem. Ele pressupõe um desinteresse. Então, eu tenho que fazer o bem não para ter aquilo que você falou antes, né? Uma barganha, para eu ganhar algo depois, mas fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem. Hoje em dia, é muito comum a gente ver pessoas buscando fazer uma ação beneficente, por exemplo, em troca de um retorno de reconhecimento da sociedade. Então, a pessoa está ali com uma mão fazendo a caridade e com a outra mão segurando lá o celular para tirar uma selfie, né? E postar imediatamente na rede social para mostrar que está fazendo bem. Nós vemos que ela pode estar fazendo uma ação boa? Pode, mas ela está sendo movida por um interesse, que é o interesse de aparecer, o interesse de ser reconhecida como uma pessoa boa, como uma pessoa caridosa. Então, a caridade, ela pressupõe o desinteresse. Não que não seja bom. Essas ações que eu comentei, por exemplo, são ações boas. É importante para a sociedade, para a comunidade, que tenha quem o faça. Mas é importante que isso seja feito sem o desinteresse, sem o interesse, porque isso é a virtude. Então, a gente não vai condenar esse tipo de atitude, até porque pode começar dessa forma
E com o tempo a pessoa ir desenvolvendo o prazer em ser caridosa, em ser uma pessoa boa. Então ela começa fazendo por algum interesse e quando vê está fazendo naturalmente. É mais ou menos igual exercício físico, né? Pra gente, principalmente eu aqui, gordinho, já passei por isso. A gente, no começo, a gente faz porque precisa, porque o médico mandou, porque você, né, tá sedentário e você precisa fazer alguma coisa. Mas com o tempo o teu organismo vai se acostumando, né, vai liberando hormônios ali que te estimulam a fazer isso. E quando você vê, você adquiriu esse hábito e está fazendo isso naturalmente. Está fazendo isso porque você gosta, porque você se sente bem. Talvez na caridade também seja assim, ninguém nasce pronto, né? Então você começa a fazer, às vezes, por algum interesse, e quando vê, está fazendo naturalmente, não para ter algo em troca, mas porque já começou a se sentir bem fazendo o bem. Então essa distinção a gente tem que ter, que no fundo o que distingue uma simples ação no bem da verdadeira caridade é o desinteresse. É a vontade de fazer o bem pelo bem. Isso é uma virtude e essa virtude é a caridade. É interessante, Wagner, a gente até conhece pessoas que elas fazem a caridade, mas elas não querem que divulgue que elas fizeram a caridade. Aquele caridoso anônimo, vamos assim dizer. Eu acho que essas pessoas estão corretas, né, Wagner? Essa é a lição de Jesus, né? Se nós pensarmos na lição dele, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é justamente nisso. É fazer o bem sem necessidade de alguém saber. Por quê? Porque muitas vezes quando você está ajudando uma família, ajudando alguém, aquela família se sentiria mal se soubesse, se as outras pessoas soubessem que ela está numa situação de vulnerabilidade, necessitando de ajuda. Então, quando você faz isso de forma anônima, ninguém precisa saber. Você fez a tua caridade, né? Você fez isso porque você se sente bem. A pessoa que estava precisando de ajuda a recebeu. Então, ninguém precisa, né? Não precisa do holofote, não precisa, né, da mídia. Você não precisa disso para fazer a caridade. É óbvio que muitas vezes quem divulga isso não o faz com uma intenção de se promover, mas de estimular. Então eu lembro de campanhas que saíram nas redes sociais que pessoas ajudavam e postavam ali, mas não para se promover. Lógico, a gente só a pessoa sabe com qual intenção ela fez isso. Mas para estimular que outras pessoas também o fizessem. E muitas vezes criava uma corrente do bem. Então um ajudava, o outro via, se estimulava, ajudava também, né? Mas nós sabemos que a caridade desinteressada, né, que é a verdadeira caridade, fazer o bem sem interesse, isso independe de alguém ficar sabendo de publicidade, né? É fazer o bem pelo bem. Mas são poucos casos, pode ter certeza. Wagner, então ser caridoso não é só ajudar as pessoas materialmente. Não é. Porque até no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é uma das obras básicas do Espiritismo, nós vemos lá a distinção entre caridade material e caridade moral. A caridade material é essa que nós falamos até agora, né? É ajudar aquela pessoa que está desprovida de algum recurso, seja um medicamento, seja um agasalho, seja o alimento, seja financeira mesmo. Enfim, você dá uma ajuda material a quem precisa. E isso muitas vezes é necessário. A gente vê que muitas pessoas criticam essa caridade material por entendê-la que é um assistencialismo, né? Que a frase que normalmente se utiliza é aquela de que não se deve dar o peixe, deve ensinar o indivíduo a pescar. E evidentemente é melhor que, se você vai ajudar alguma pessoa, que você dê recursos para que ela no futuro consiga prover as suas necessidades por si mesma. Mas nós temos que lembrar que nem sempre isso é possível. Uma das grandes benfeitoras da nossa humanidade, que foi Madre Teresa de Calcutá, certa vez ela foi criticada pelo seu assistencialismo, por dar comida, por dar assistência aos pobres lá da Índia, e falaram justamente essa frase: a senhora não deveria dar o peixe, deveria ensinar a pescar. E ela, de forma muito lúcida, falou que os pobres que ela ajudava não tinham força nem para segurar uma vara. E muitas vezes a gente quer ensinar alguém a pescar uma pessoa que não tem a mínima condição. Ninguém aprende nada com fome,
Ninguém aprende nada com uma doença que está consumindo, que está lhe causando uma dor extrema. Então, logicamente, que a primeira necessidade você tem que atender. A pessoa está em situação de fome, desnutrida, você tem que dar o alimento. Ah, não, eu vou lhe ensinar uma profissão. A pessoa não vai aprender, né? Porque ela precisa suprir a sua necessidade mais básica, mais primária. Então, a caridade material, ela é, muitas vezes, essencial. Ela é importante. Mas, como nós falamos, ela não é a única. Existe a caridade moral. E vejam só, se a caridade material fosse a única, algumas pessoas estariam impedidas de praticá-la. Por exemplo, essas pessoas em condição de miserabilidade não poderiam praticar, porque elas estão necessitadas de caridade. Como que elas vão adquirir a sua salvação, por assim dizer, se elas não podem praticar a caridade material? Pessoas que estão acamadas, que estão, né, com uma doença grave, também não têm condições. Como fariam? Então, o Espiritismo nos apresenta a caridade moral, que é uma caridade que se traduz no nosso comportamento diário, que qualquer pessoa pode praticar, porque não é somente em relação às pessoas que necessitam de ajuda material, mas em relação a qualquer pessoa que se relaciona conosco. É o nosso modo de agir, o nosso modo de viver. Essa é a verdadeira caridade. E é sobre isso que nós falaremos bastante ainda daqui a pouco. Wagner, de acordo com o Espiritismo, mas então o que vem a ser a verdadeira caridade? Então, essa pergunta ela é tão importante porque, veja só, primeiro vem alguém da envergadura do apóstolo Paulo de Tarso e diz que fora da caridade não há salvação. Acredito que todos nós queremos essa salvação, não a salvação da vida futura, mas também a salvação para a nossa vida. Nós queremos ter uma vida feliz, queremos ter uma vida plena de realizações e no nosso entendimento, para isso é necessário a caridade. Então, nós temos que compreender o verdadeiro sentido de caridade, que nós já vimos, não se resume somente à caridade material. Existe a caridade moral, e o que seria essa caridade moral? De tão relevante que é a pergunta, Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, ele a faz aos espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos, e ele faz a questão da seguinte maneira: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus entendia? Porque Jesus, ao que nos parece, foi a personalidade que mais não só ensinou sobre a caridade, mas que também exemplificou, que mostrou o que é ser caridoso. Então, para nós que pretendemos praticar a caridade, o melhor exemplo a seguir é o exemplo de Jesus. Então, Kardec quis saber como Jesus entendia a caridade. O que é caridade de acordo com o pensamento de Jesus? E aí os Espíritos dizem que caridade é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Ficou um pouquinho maior do que simples dar um pão, dar o agasalho. Benevolência para com todos, agir no bem para com todos. Indulgência, não julgar, né, as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Vemos que é um conceito muito mais amplo, mas que, se bem compreendido e efetivamente praticado, nos traz uma paz de espírito, nos traz uma verdadeira felicidade. Porque nós estaremos sendo pessoas virtuosas e essa virtude nos traz uma satisfação muito grande. Programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil, onde tem a troca de óleo que o seu carro merece. Nosso entrevistado deste domingo, o Wagner Cardoso Hort, analista judiciário da Justiça Federal e União da Vitória, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Direito do Estado pela Universidade de Anhanguera, membro do Lar Espírita União de Porto União, onde atualmente exerce a função de coordenador de divulgação da doutrina espírita e monitor de grupos de estudo básico e avançado do espiritismo e também palestrante espírita, está aqui conosco hoje na programação Vale Tudo, falando sobre a caridade. Wagner, a caridade então não se resume à esmola, ao auxílio material, é muito mais do que isso? Exatamente. Primeiramente, quando a gente fala de esmola, a gente deve pensar
que a nossa sociedade ela deveria evitar a esmola, ou melhor dizendo, deveria evitar que pessoas necessitassem pedir esmola. Se nós tivéssemos uma distribuição de renda melhor, se tivéssemos uma sociedade mais igualitária, não haveria necessidade de pessoas pedirem esmola. Todos teriam pelo menos o mínimo para a sua sobrevivência. Isso é tão grave que nós vemos o maior pacifista do século passado, um dos maiores da história da humanidade, que é o Mahatma Gandhi, né, o indiano, dizendo que se eu tenho algo que é supérfluo para mim, que sobra, que eu não uso, e desse mesmo algo, alguma pessoa morre, alguma pessoa sofre pela falta desse algo, eu sou um ladrão. Olha só a gravidade do que ele fala. Que se eu tenho algo que me sobra, que eu jogo no lixo, por exemplo, comida, e que alguém perece por falta de comida, quer dizer que eu roubei a comida dessa pessoa. É lógico que nós temos um problema global, que isso não é culpa de cada indivíduo, né, que digamos, uma culpa da sociedade, mas é óbvio que nós deveríamos fazer da nossa parte, né, sempre cuidar para que ninguém precisasse passar por situações tão constrangedoras, tão difíceis. Mas, quando nós falamos de esmola, nós devemos lembrar que se ela é necessária, se há pessoas que passam por isso, a esmola em si não é um mal, a gente dar a esmola. Mas a maneira que habitualmente nós damos ela é que é complicado. A pessoa nos aborda e nós queremos o mais rápido possível nos livrar dela. Porque aquilo nos causa um constrangimento. É constrangedor ver uma pessoa passando por aquela necessidade. E nós queremos nos livrar daquilo. Então ela nos pede, se nós temos, nós damos e vai embora. Quando naquele conceito mais amplo de caridade, nós deveríamos ter uma postura diferente. Deveríamos ser mais benevolentes para aquela pessoa. Deveríamos ser mais indulgentes, entender o porquê ela está naquela situação. E até perdoá-la quando ela nos pede de forma ofensiva, de forma mais abrupta, enfim. Então, quando necessário, nós já falamos disso, nós devemos ajudar materialmente, mas lembrando desse conceito amplo de caridade, que caridade não é só para aqueles que pedem, para aqueles que precisam de auxílio, que estão necessitando, mas com todos. Então, como você perguntou, né, a caridade não se resume a isso. Faz parte também, quando é necessário, mas é necessário que nós tenhamos essa compreensão que a caridade deve ser um modo de vida nosso. Nós devemos agir na caridade em todas as nossas atividades. Wagner, no conceito de caridade que você nos apresentou, de acordo com o Espiritismo, estão presentes aí a benevolência, como você já frisou, a indulgência e o perdão. Seria importante, Wagner, você falar um pouco sobre cada um deles. Indulgência, benevolência e perdão. Até nos nossos estudos lá na Casa Espírita, até para a gente fixar esses três, a gente até usa uma sigla, é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando a gente está em dúvida se a gente está agindo corretamente, se a gente está sendo caridoso, é bom a gente acionar esse BIP, né? Ver se a gente está sendo benevolente, se a gente está sendo indulgente, se a gente está perdoando. A benevolência, ela é diferente de beneficência. Beneficência é aquilo que a gente falou no começo. Qualquer ação boa que traz algum bom resultado é uma ação beneficente. Então, quando eu dou uma cesta básica para alguém, qualquer ajuda que eu dou para alguém é beneficência. A benevolência é você sentir isso. E aí vem aquela questão do desinteresse. Eu faço isso porque eu quero ajudar. Eu encaro aquela pessoa, seja uma pessoa em situação vulnerável, ou um familiar, um amigo, seja qualquer pessoa, eu encaro aquela pessoa como um verdadeiro irmão, com um laço de fraternidade. E por isso eu quero ajudá-lo. Não porque eu quero ser reconhecido por isso, não porque eu quero voto para a próxima eleição, não porque eu quero isenção de imposto de renda para poder ajudar aquela instituição de caridade. É porque eu quero fazer do bem, porque eu encaro aquelas pessoas que eu estou ajudando como irmãos, como merecedores do meu auxílio, né? Então, isso é benevolência, é um sentimento maior, agir no bem. A indulgência, eu considero, particularmente, né, essa é uma opinião minha, a mais difícil das três.
Lógico que o perdão talvez seja mais difícil de executar, mas eu acredito que quando você é indulgente, você perdoa com muito mais facilidade. Então a dificuldade, na minha visão, é desenvolver a indulgência, que é o não julgar, que é o se colocar no lugar do outro, tentar compreender que o outro pode ter motivos para estar, muitas vezes, equivocado como ele se apresenta. Então, quando a gente fala de indulgência, eu lembro de uma passagem também do Evangelho de Jesus, em que ele diz que nós, muitas vezes, vemos o argueiro no olho da outra pessoa e não vemos a trave no nosso olho. Entre outras palavras, a gente vê um cisco no olho do outro, mas não vê aquela madeira enorme que está no nosso. E o que isso representa? Representa que nós somos severos demais no nosso julgamento com o próximo e somos bem benevolentes, bem indulgentes conosco. Então, se alguém fura o sinal de trânsito, é um barbeiro, é um irresponsável, é uma pessoa que merece toda a punição e toda a reprovação. Quando nós furamos, eu falo, não, mas é que eu estava com pressa, eu estava doente, eu não vi. Eu me desculpo, mas eu não desculpo o outro. Você justifica. Isso. Eu arrumo justificativa para mim, mas eu não arrumo qualquer justificativa para o outro. Então, os Espíritos nos dizem, nos ensinamentos do Evangelho, que nós deveríamos inverter isso. Que nós deveríamos ser severos conosco mesmos e indulgentes com o próximo. Por quê? Conosco mesmo nós sabemos o que nos levou a furar o sinal vermelho, a agir de forma equivocada com qualquer um. Agora, o outro nós não sabemos. Nós não temos elementos para julgar o comportamento do outro. Nós não sabemos se ele sim não estava numa situação de necessidade, né? Nós não sabemos. Então nós devemos ser indulgentes, até porque se nós reconhecemos que nós também podemos praticar esse tipo de erro, é uma leviandade da nossa parte, né? Acusar alguém por algo que nós também poderíamos ter feito ou que já fizemos em outra oportunidade, né? Ser rigorosos com o outro. Então a indulgência, ela é isso, ela não significa conivência com o erro. Então alguém vai lá e comete um crime, eu não sou conivente, o crime foi lá, foi cometido, se for apurado foi ele, que pague por ele. Mas ser indulgente com a pessoa em saber que foi um momento de fraqueza, que ela vai responder por isso, vai pagar por isso, mas que não sou eu que devo condená-la. Existem leis maiores, leis divinas muito melhores do que as nossas leis humanas, que se encarregam, a lei de retorno, de trazer aquilo que a gente falou, né, a lei de ação e reação, de trazer as consequências para essa pessoa. Não sou eu que devo vestir esse papel de julgador universal, como nós fazemos, né? Até de vez em quando circula um WhatsApp lá, uma figurinha que diz a reunião do tribunal de júri. É aquelas senhoras sentadas na frente da calçada julgando todo mundo que passa. Coitadas das senhoras, porque elas que levam a fama, mas nós também fazemos. Quantas vezes julgamos as pessoas que passam na nossa frente, né? Pela roupa que ela veste, ou pelo modo de andar, pelo modo, enfim, de falar. Nós temos essa mania, né? Esse costume de julgar as pessoas sem conhecer o mínimo da vida delas. Então a indulgência é reconhecer que todos nós falhamos, que estamos sujeitos a errar. Então, se nós precisamos de indulgência dos outros, nós também devemos ser indulgentes com os demais. E o perdão é aquilo que Jesus nos ensina na oração dominical, no Pai Nosso. Perdoar, né, aqueles que nos ofendem na mesma proporção, né, assim como nós perdoamos, né, quem nos tem ofendido. Então, nós temos que ter a consciência que assim como nós precisamos de perdão, porque nós erramos, nós também devemos perdoar aqueles que se equivocam conosco. Por que eu digo que quando você é indulgente, é mais fácil? Porque você reconhece que o outro é humano, errou como eu erro, então é mais fácil perdoar. Mas para aqueles que são severos com os outros, né, é mais difícil, porque você não reconhece a possibilidade do outro errar, você não admite que o outro erre, e aí você não vai conseguir perdoar. Então é um processo, a benevolência, a indulgência e o perdão, e esse modo de agir com as pessoas é ser caridoso.
Jesus ensinou isso e agiu dessa forma. Ele foi benevolente com todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Inclusive, quando foi mais enérgico, estava agindo com benevolência para ensinar aqueles que estavam próximos dele. Quando ele viu a mulher adúltera, ele dá o exemplo da indulgência. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso é indulgência. Vocês não reconhecem, como ele dizendo para as pessoas, vocês não reconhecem que vocês erram também? Por que agora vocês vão acusar e julgar e apedrejar alguém se vocês também erram? Isso é indulgência. E o perdão é talvez a maior lição do Cristo, junto com o amor, que é quando ele é crucificado injustamente, né? E ele pede ao Pai que perdoe, inclusive os seus algozes. Inclusive aqueles que o levaram até aquela situação, porque ele reconhece que esses não sabiam o que faziam. Ele estava sendo indulgente. Ele sabia que aquelas pessoas que o crucificavam, se soubesse verdadeiramente quem ele era, o que ele representava para a humanidade, nunca fariam aquilo. Mas, por ignorância, por estupidez mesmo, estavam agindo dessa forma. E ele reconhecia que isso, no nível de sociedade em que ele estava atrasado, e nós ainda estamos um tanto quanto atrasados, isso ainda era natural. Então ele foi indulgente e perdoou aqueles que o agrediram. Então esse exemplo do Cristo deve servir de exemplo para nós. Na nossa relação social, devemos ser benevolentes, fazer todo o bem que nos for possível. Indulgentes, reconhecer que o outro erra, não julgar, né? E perdoar aqueles que nos ofendem, porque muitas vezes não sabem o que fazem. Wagner, existem situações, evidentemente. Aquela pessoa que erra, para nós fazer um julgamento. Como é visto, Wagner? Por exemplo, você vê que a pessoa está errando porque quer. Para se beneficiar, às vezes, num trabalho, numa máquina. Não, vou errar, vou quebrar para não trabalhar, para ficar... Como é que você poderia explicar assim... A gente poderia ver essa pessoa. Que você está vendo que ela está errando porque ela está errando, sabe? Exatamente. Então, muitas vezes, até para diferenciar, você vê que uma pessoa erra por falta de conhecimento, né? Certo. E nesse caso que você está falando é a pessoa que tem conhecimento que está errado e ainda assim está errando. Dentro da visão espírita, o que nós podemos falar é o seguinte. Talvez ela saiba que é errado, mas não saiba efetivamente quais são as consequências do seu erro. Por quê? Ela está, nesse exemplo que você deu, querendo tirar vantagem, né? Estou querendo tirar vantagem de uma situação, ninguém está vendo, eu vou me dar bem e está errando, né, por deliberação própria. Mas será que se ela soubesse daquilo que o Espiritismo traz, que toda ação errada traz uma consequência, que nós respondemos por todos os nossos atos, será que ainda assim ela assumiria o risco e cometeria isso? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós não temos noção do que nos espera. Então, por exemplo, vamos pegar na política, que talvez seja um foco de exemplos muito grande. Um deputado, principalmente lá do Nordeste, que um caso fictício, isso não acontece, né, Beto? Você sabe que não acontece. Vai a verba lá para ele construir um poço, 100 poços artesianos, ele pega e constrói uma piscina com cascata, com tudo na propriedade dele e desvia isso. Na visão dele, ele está se dando bem, ele está sendo esperto, ele sabe que ele está lesando aquelas 100 famílias que estão ficando sem água para tomar, enquanto ele e a família dele vão se deleitar naquela piscina. Agora, será que ele tem ideia de que na vida futura ele vai ter que responder por isso? Se ele não responder nessa, se a justiça não conseguir alcançá-lo nessa vida, como infelizmente muitas vezes acontece, será que ele tem noção que essas 100 famílias terão um ressentimento com relação a ele e que em algum momento ele vai ter que resgatar, um momento vai cobrar? A mesma coisa se aplica nesses pequenos casos. Talvez se essas pessoas soubessem, né, que essas atitudes, pequenas atitudes, né, é não devolver, é pegar um troco a mais e ficar quieto, é furar a fila, como a gente fala, dar o nó no trabalho, né? Será que soubessem que isso também tem consequências, fariam isso? Porque as pessoas fazem porque estão se dando bem e ninguém está vendo, né? Só que a sua consciência está registrando e a consciência em algum momento nos acusa e é um juiz implacável. Então, como agir com essas pessoas? Não ser conivente com o erro. O patrão está vendo esse tipo de coisa com o funcionário, ele tem que chamar atenção, ele tem que, né, tomar as suas atitudes. Agora, ser indulgente com o indivíduo.
Por que será que se nós estivéssemos, ou se já estivemos numa outra situação parecida, não fizemos algo parecido? Então, o que nós devemos ter em mente é que essa pessoa não é um criminoso irrecuperável, uma pessoa que merece o nosso desprezo. Não. É um irmão, é assim que Jesus nos encarava, como um irmão ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo. O ignorante que ignora, né, a realidade espiritual, a realidade moral que nós devemos cultivar em nós. Então, devemos ser indulgentes para com o próximo, não conivente com o erro, mas indulgente com as falhas que nós também poderíamos estar cometendo. Mas, galera, algumas pessoas relatam que quando tentam ser caridosos, não tiveram uma boa experiência, ou isto é, que não foram bem compreendidas ou que não foram bem reconhecidas, como você já falou sobre isso. O que você tem a dizer sobre isso, Wagner? E vale a pena insistir, por exemplo, na caridade numa situação dessa? Eu diria que sempre vale a pena insistir para algo que nós sabemos que o resultado é bom. Como eu falava antes, a caridade é algo que nos traz uma felicidade não só na vida futura, mas na atual também. Então, por mais que ela tenha alguns percalços, como várias coisas na nossa vida, né? Nós temos as nossas dificuldades, mas se nós sabemos que estamos fazendo isso por uma boa causa, é óbvio que vale a pena insistir. Muitas vezes é necessário a persistência, a disciplina. Mas uma observação que a gente tem que fazer sobre isso que você perguntou, que é justamente aquilo que a gente falava antes. A gente tem que fazer a caridade de forma desinteressada. Certo. Então a gente não pode esperar nada em troca. Eu lembro, e isso já aconteceu e várias pessoas já relataram para mim, que a pessoa chega na tua casa, pede um prato de comida, você vai lá, prepara um prato de comida muito bonitinho, muito gostoso, leva para a pessoa e a pessoa faz uma desfeita. Não, isso eu não quero. E aí a pessoa fala, não ajudo mais, não faço mais, tentei ser boa, tentei ajudar e a pessoa me responde dessa forma. Só que, na verdade, vejam só, nós não estamos sendo indulgentes, para começar, né? Às vezes a pessoa está com algum desequilíbrio emocional, na verdade, às vezes quando ela queria era outra coisa. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, mas principalmente a gente não pode esperar o reconhecimento. Como a gente falava antes, se eu estou fazendo a caridade para esperar o reconhecimento, eu estou fazendo um negócio. Estou fazendo uma barganha, uma via de mão dupla. Eu dou, mas eu quero receber o obrigado, o Deus lhe ajude, né? Obrigado por ser uma pessoa boa. Eu estou esperando isso. Então, não esperar nada em troca, né? Muitas vezes, a recompensa que a gente recebe é simplesmente só o bem-estar de ter feito a coisa certa. Talvez na vida futura venha mais alguma compensação, mas hoje o que a gente tem é eu agir de forma certa na hora certa, consciência tranquila, vou dormir tranquilo, né? Dizem que nada é melhor do que deitar, né, na cama, no travesseiro e adormecer tranquilamente, sem ficar pensando naquilo que deveria ter feito. Então, lembrar da indulgência também, né, se colocar muitas vezes no lugar dessas pessoas, mas não esperar nada em troca, isso é essencial para que a gente se sinta feliz sendo caridoso, fazendo o bem e, logicamente, persistindo, porque não é fácil, né? Muitas vezes é mais fácil a gente se omitir. Ter essa ação do bem, às vezes, é o mais difícil a fazer, mas vale a pena. Às vezes, quando você dá o prato de comida para a pessoa, você vai buscar o prato, a pessoa já levou o prato, colher e foi embora com tudo, né, Wagner? Também tem situações, né? Wagner, sem dúvida, tudo isso que você nos apresentou até agora parece ser muito bom. Seria ótimo se todas as pessoas agissem desta forma. Mas, olhando a situação atual da nossa sociedade, você acha que é possível que as pessoas consigam ser verdadeiramente caridosas? Bom, a gente deve considerar, né, Beto, que a natureza não dá saltos, né? E a humanidade também não. Nós não saímos de egoístas, orgulhosos para caridosos de um momento para o outro. Então é óbvio que nós estamos vivenciando uma época onde o individualismo tem preponderado. Então, nós vemos uma preocupação muito grande com o eu em detrimento do nós, das conquistas coletivas. Então é natural que, para nós chegarmos a uma sociedade caridosa,
há necessidade da gente passar um bom tempo ainda se aperfeiçoando nisso. Mas é passo a passo mesmo. Aquele processo que a gente falava. Antes a gente praticava o mal. E nem ficava com culpa na consciência por isso. De repente, depois de um tempo, você começa a se sentir mal por estar praticando o mal. E você começa a se abster disso. De repente, você já começa a praticar o bem, por algum interesse. Mas você já está fazendo bem. E finalmente, quem sabe, você já consegue praticar o bem sem interesse oculto algum. Então é um processo. A gente não dá saltos, a gente vai passo a passo. Mas é um processo que a gente tem que começar, porque ele é intransferível. Ninguém pode nos obrigar a ser caridosos. Pode até nos obrigar a fazer alguma ação boa ali, por algum tipo de coação, mas caridade tem a ver com o nosso sentimento, é fazer o bem sem interesse. Então, isso é um esforço pessoal nosso. E como começar? Começa na família. Começa sendo indulgente, benevolente, perdoando os membros da família. Estende isso para os colegas de trabalho, estende isso aos poucos para a comunidade e quando a gente vê, a gente está sendo caridoso com todo mundo. E todos estes vão se beneficiando da caridade e muitas vezes, principalmente no nosso círculo mais próximo, vão se espelhando na gente. Se a gente está fazendo bem, eles também se sentem bem fazendo o bem conosco. Então, é algo que, para mudar a sociedade, tem que começar pelo indivíduo, pela família, pelas pequenas comunidades, e esses bons exemplos vão se espalhando. Se você me pergunta, você acha que agora, no ano de 2017, nós temos chance de ser uma sociedade caridosa? Infelizmente, eu acho que não, a não ser que eu me surpreenda muito, né? Mas por quê? Porque eu vejo por mim o quanto falta ainda para atingir isso. E imagino que as demais pessoas também tenham a mesma dificuldade. Agora, se nós nos esforçarmos, se encararmos isso como um verdadeiro foco de felicidade, que a nossa felicidade depende disso, que o bem que a gente faz ajuda o outro, sem dúvida, mas ajuda primeiramente a nós. Se a gente começa a encarar dessa forma, a gente começa a querer fazer o bem cada vez mais. E isso é que vai mudar a nossa sociedade. É isso, a gente pode esperar muito dos nossos governantes, dos nossos políticos, pode esperar muito dos nossos grandes empresários que têm responsabilidade social. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, pouco mudará, principalmente no nosso círculo mais próximo. Então, eu acredito sim que é possível, mas vai demandar um grande esforço, um passo a passo. E é importante que a gente não pare de caminhar, que a gente continue tentando evoluir. Isso que vai nos tornar uma sociedade mais igualitária, mais fraterna e mais caridosa. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando aí a nossa programação, você que pegou aí já o programa em andamento. Nós estamos hoje aqui na programação Vale Tudo com o nosso amigo Wagner Cardoso Hort, analista judiciário da Justiça Federal em União da Vitória, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Direito do Estado pela Universidade de Anhanguera, membro do Lar Espírita União de Porto União, onde atualmente exerce a função de coordenador de divulgação da doutrina espírita, monitor de grupo de estudo básico e avançados de espiritismo e também palestrante espírita. Ele está falando a respeito de um tema importante, que é a caridade. Sempre em nome da Servitral e também da Lubrifio, onde tem a troca de óleo que seu carro merece. Nós estamos aí com o Wagner e o Wagner realmente está explicando e também mostrando, acima de tudo, o que é a caridade. Wagner, até agora você comentou que a caridade não traz somente benefício a quem recebe, mas também a quem pratica. Quais os benefícios que temos a partir do momento que praticamos a caridade? Sem dúvida nós nos sentimos bem e isso nos traz um benefício, mas é só preciso que a gente, como nós falávamos antes, que busquemos praticar o bem, sermos, como falamos antes, benevolentes, indulgentes, perdoarmos, sem esperar algo em troca. Mas efetivamente, como você disse, como nós já falamos antes, nós recebemos sim algo em troca. Não recompensas financeiras, ou não devemos buscar reconhecimento com isso, mas nós somos beneficiados sim. Arrisco dizer, somos mais beneficiados quando praticamos do que quando recebemos a caridade. Quando a gente é benevolente, nós sentimos um bem-estar moral, que é justamente aquele vazio que muitos
sentem que tem a pessoa que tem tudo, tem condições materiais, tem saúde e tal, e ainda assim sente um vazio existencial, né, alguma coisa que lhe falta, e muitas vezes o que falta é esse bem-estar moral que a benevolência traz. Quando a gente age no bem, nós criamos para nós energias positivas, nós nos colocamos em um círculo benéfico, onde nós fazemos o bem, recebemos o bem, nós começamos a movimentar a nossa vida por uma energia positiva que nos traz um bem-estar moral, uma consciência tranquila de estarmos fazendo aquilo que necessitamos. Quando nós somos indulgentes, nós exercitamos também outras virtudes que estão tão em falta na nossa sociedade hoje, que é a paciência e a tolerância. Hoje em dia a gente vê dentro da família pessoas discutindo. Se fosse só discutindo estava bom, mas muitas vezes até se agredindo verbalmente, brigando mesmo, simplesmente por terem opiniões diferentes. Seja sobre política, seja sobre futebol, seja sobre religião, seja sobre qualquer tema. Então, quando a gente é indulgente, a gente é tolerante. E isso já nos evita uma série de constrangimentos, uma série de sabores, né? Por quê? Porque a gente passa a ser tolerante, compreender que o outro pensa diferente de mim, que isso é natural, e eu vou viver bem pensando do jeito que eu estou, enfim, ainda que seja diferente do que o outro pensa. E o perdão, esse sim traz benefícios imensos. Além dessa paz de espírito que nós falamos, que a benevolência traz, ela traz uma espécie de libertação. Porque quando a gente a gente tem um sentimento negativo por alguém, o ódio, o rancor, aquele sentimento de vingança, né? Enfim, aquele ressentimento que a gente tem com alguém, que pode ter nos magoado, pode nos ter feito mal, nós estamos nos ligando àquela pessoa. Veja só, a gente se liga mais àquele que nos faz mal do que, às vezes, uma pessoa que nos faz o bem. Exato. Por quê? Porque eu fico pensando 24 horas naquela pessoa que me fez um mal, que eu não perdoo, que eu, enfim, tenho uma ligação com essa pessoa. E quando eu perdoo essa pessoa, além de eu estar fazendo uma caridade para com a pessoa, que talvez ainda se sinta culpada pelo mal que nos fez, eu estou fazendo uma caridade para mim mesmo, porque eu estou me libertando disso. Eu estou rompendo aquele laço emocional que eu criei com aquela pessoa, que é um laço de rancor, um sentimento negativo, pesado. Eu estou rompendo isso, eu estou me libertando, e aí eu consigo viver novas experiências, porque o rancor, o ressentimento muitas vezes nos paralisam. Nós deixamos de viver coisas boas porque ainda estamos apegados àquele passado no qual sofremos. Quando nós decidimos nos libertar disso e perdoamos a pessoa, sendo indulgentes, sendo benevolentes, nós perdoamos, nós nos libertamos disso. E muitas vezes temos até a condição de refazer esse laço com a pessoa, mas um laço daí muito mais leve, um laço de afetividade, de amorosidade. Então esses benefícios são aqueles que nós julgamos essenciais para quem vive a caridade, porque vive de forma mais tranquila, de forma mais paciente, liberto de sentimentos negativos, e isso lhe traz uma paz de espírito que, como diz aquela propaganda de cartão de crédito, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, né? E essa é uma delas, né? Podemos ter dinheiro, podemos ter saúde, podemos ter poder, mas essa paz de espírito, essa consciência tranquila, dinheiro nenhum compra. E isso a caridade nos traz. Esse é o grande benefício para nós quando nós decidimos fazer a caridade. Wagner, em relação à nossa sociedade, que você até comentou agora há pouco, quais os benefícios que poderíamos ter na nossa vida social caso todos nós praticássemos a caridade? Beto, na doutrina espírita nós temos um ensinamento que diz que as duas grandes chagas da nossa humanidade são o orgulho e o egoísmo. Todos os males que nós temos na nossa sociedade decorrem do orgulho e do egoísmo. Os exemplos são os mais numerosos. As guerras, fruto do orgulho, muitas vezes de dois povos, do egoísmo, querendo cada um puxar para o seu lado. A fome,
né? Muitas vezes aqueles que mais têm deixando de atender aqueles que menos têm, né? As doenças que muitas vezes já poderiam ter sido erradicadas, mas que por interesses diversos, inclusive de indústrias milionárias, deixam de ser atendidos, né? Deixam de ser solucionados. A miséria, de um modo geral, a violência, tudo isso que dificulta a nossa relação social são fruto do orgulho e do egoísmo. Quando nós decidimos, como sociedade, agir de forma mais caridosa, e quando eu falo agir em sociedade, nós temos que cada um de nós agir dessa forma. Nós só respondemos por nós, né? Nós não conseguimos obrigar alguém a ser caridoso, mas nós podemos nos tornarmos caridosos. Quando nós fazemos isso, nós neutralizamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque a caridade é a superação disso. Certo. Quando eu sou benevolente, eu estou neutralizando o egoísmo, porque eu estou pensando no outro tanto quanto em mim. Quando eu sou indulgente e quando eu perdoo, eu estou sacrificando o meu orgulho, aquele orgulho de dizer, eu estou certo, o outro que me peça perdão. Não, né? Eu compreendo o outro, eu o perdoo ainda que ele não peça. Então, isso faz com que nós neutralizemos esses problemas oriundos do orgulho e do egoísmo. Você consegue imaginar uma guerra num povo caridoso? Não consegue. Por quê? Porque as pessoas se veem como irmãos, buscam o bem comum. Você consegue visualizar a violência urbana hoje tão difícil? Não consegue. Por quê? Porque as pessoas vão se respeitar, vão dialogar. Então, uma sociedade caridosa, fraterna, ela é muito mais feliz. E se nós pegarmos pequenos povos, onde é mais fácil, num lugar pequeno com poucas pessoas, é mais fácil exercitar isso. E que vivem em harmonia, nós vemos que a chave do sucesso é a caridade, é a fraternidade. Se considerarem como irmãos, né? Agirem todos por um bem comum. Lógico que todos têm os seus pequenos defeitos, mas pensando um pouco mais no bem comum, pensando na fraternidade, nós conseguimos transformar a nossa sociedade de uma sociedade orgulhosa e egoísta, que só pensa em si mesmo, em uma sociedade mais altruísta, mais solidária. E isso, sem dúvida, resolveria grande parte dos nossos problemas sociais. E Wagner, qual o papel das religiões no desenvolvimento da caridade? Nós não falamos sobre isso, né, Wagner? E aí, de cara, eu quero dizer que não é a importância do espiritismo ou do catolicismo, enfim, de qualquer religião evangélica. De qualquer religião, ela tem, sim, o seu papel fundamental, porque religião, do próprio nome religare, quer dizer fazer essa religação com Deus. Deus nos criou a todos, né? E nós muitas vezes, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, nos afastamos da divindade, né? Nos afastamos não cumprindo suas leis de solidariedade, de caridade. Então, a religião, ela busca restabelecer esse laço com o divino. Nós vivemos numa sociedade profundamente materialista, que nos impele a consumir cada vez mais, a ter hábitos de vida materialistas e individualistas. Quando nós nos ligamos a qualquer religião que seja, nós esquecemos ou buscamos esquecer um pouco esse lado material, que é importante. Nós precisamos viver, precisamos comer, precisamos nos sustentar, mas nós nos ligamos a esse elo perdido nosso, o elo com a divindade. Então a religião, ao estimular a nossa ligação com Deus, ela nos estimula aos valores espirituais, aos valores morais, né, mais elevados. E a caridade talvez seja esse valor por excelência. Já dizia um sábio que a caridade é o amor em ação. Por quê? Porque nós colocamos na prática o amor que Jesus nos ensinou. Então, para toda religião, e sobretudo para as religiões cristãs, que têm em Jesus o seu grande guia, o seu grande modelo, nós temos esse estímulo a praticarmos a caridade. Jesus falou para não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, para
cultivarmos tesouros no céu. E um ditado popular representa bem isso. É um ditado que diz que caixão não tem gaveta. Já viu essa, né, Beto? Exato. Então, o que acontece? Tudo aquilo de material que nós amealharmos em nossa vida, que nós acumularmos, nós não levaremos para a nossa vida espiritual. Seja qual for a crença que tenhamos, seja espírita ou qualquer outra, nós temos essa noção de que nós não levamos os nossos valores materiais. Agora, os nossos valores morais, aquilo que nós desenvolvemos, isso sim é o nosso verdadeiro tesouro. É a isso que Jesus se refere quando diz acumulai tesouros nos céus, porque esses valores ninguém nos tira. Os valores materiais podem ter uma crise, pode ter alguma coisa, eu posso perder tudo. Agora, se eu desenvolvi a caridade, isso ninguém me tira. Se eu desenvolvi a humildade, se eu desenvolvi o altruísmo, nada disso, nenhuma crise pode me tirar isso, porque é uma conquista do espírito. Então, a religião auxilia nisso, porque ela nos estimula a cultivarmos esses tesouros da alma, esses tesouros do espírito. Agora, é bom que a gente fale. Não basta a religião, por melhor que ela seja, porque é preciso que nós compreendamos bem a religião. E mais do que isso, que busquemos executar aquilo que a nossa religião nos ensina. Um bom exemplo disso, novamente, de Jesus no Evangelho, é a parábola do bom samaritano. Acredito que os amigos ouvintes todos conheçam, talvez seja a parábola mais conhecida de Jesus, que é aquela, né, que o indivíduo foi assaltado, foi deixado no chão, machucado, sem os seus pertences, e passam 3 pessoas por ele. Primeiro, um fariseu. O segundo eu não me recordo, mas acho que era um escriba, que são, tanto o fariseu como o escriba, pessoas tidas como religiosas na época. E não o ajudam, passam a largo, passam do lado e não fazem nada. E quem ajuda é justamente o samaritano. E Jesus foi muito feliz em usar o samaritano como exemplo, porque o samaritano era visto pela sociedade de então como alguém que não cultivava esses valores religiosos, né? Então, ele mostra e ele pergunta, depois que ele conta a parábola, porque o samaritano foi lá, ajudou, cuidou, não deu só assistência material, né? Se preocupou com continuar, né? Pagou as suas despesas, cuidou para que alguém responsável o auxiliasse, né, em suas feridas, encaminhou aquela pessoa que estava perdida ali naquela situação. E Jesus pergunta, qual foi o próximo? Quem foi o mais próximo ali? E os próprios ouvintes dizem, foi o samaritano. Então ele mostra que a religião é importante sim, porque ela cultiva esses valores. Mas nós não podemos cair na hipocrisia de ensinarmos ou acreditarmos em algo e praticarmos outra coisa. Então, a religião nos ajuda e ajuda muito, estimula demais, né? Não só o espiritismo, o catolicismo, todas as religiões cristãs e várias não cristãs estimulam a caridade, estimulam a aquisição de virtudes, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós não fiquemos somente na teoria religiosa, mas que coloquemos a religião em prática nas nossas atitudes da vida diária. Wagner, nós vemos então que na doutrina espírita é dado uma importância ainda maior à caridade, pelo que você comentou? Eu não posso dizer que é dado uma importância maior do que em outras religiões, certo, até por desconhecer, né, todos os ensinamentos de outras religiões. Mas posso dizer sim que no Espiritismo se dá uma importância muito grande à caridade e talvez principalmente no Brasil o Espiritismo seja mais respeitado do que no restante do mundo, justamente pelas obras que muitos espíritos realizaram, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco realiza até hoje em Salvador, na Bahia. Enfim, nas próprias comunidades, né, nós temos as instituições espíritas sendo reconhecidas até mesmo pela caridade que praticam. Mas todas as religiões, né, de modo geral, cultivam a caridade, sobretudo as cristãs, como nós falamos anteriormente. Mas no Espiritismo tem 2 ensinamentos que nos fazem ter uma atenção especial à caridade. Uma delas é sobre o progresso. O Espiritismo coloca que o nosso objetivo de vida é progredir. Progredir espiritualmente. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas temos um potencial divino
de sermos como Jesus falava. Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ele nos diz, vocês são como se fossem deuses, vocês têm esse potencial. E o nosso papel é desenvolver esse potencial, é tentar se espelhar nele e sermos bons também. Esse é o nosso objetivo de vida, de acordo com o Espiritismo. E desenvolvendo a caridade, nós estamos cada vez mais nos aproximando disso. Ainda que a passos pequenos, reconheçamos, é óbvio, mas nós estamos nos aproximando disso. E um outro ensinamento que é uma das bases da doutrina espírita é a reencarnação. E pela reencarnação, nós vemos o quanto é necessário nós desenvolvermos a caridade, o quanto é necessário sermos benevolentes, indulgentes e sermos benevolentes, porque talvez, se não precisamos nessa, em encarnações anteriores, podemos ter necessitado e podemos necessitar ainda em futuras. E indulgentes, porque o erro que o outro comete, por mais bárbaro que seja, talvez nessa encarnação eu não tenha praticado, mas talvez já tenha praticado em outras. Então, assim como eu mereci e necessitei de indulgência, o outro também necessita. E pelo mesmo motivo, devemos exercitar o perdão. Então, a reencarnação também nos mostra que se hoje talvez estejamos um pouco melhor, né, do que algum indivíduo que está cometendo crimes, nem sempre pode ter sido assim. Talvez em encarnações anteriores nós tenhamos feito bastante barbaridade também. Porque a lei do progresso, da qual nós falávamos, nos diz que nós só andamos para frente. Nós só melhoramos. Então, se hoje a gente já não tá aquelas coisas, né, Beto? Imagina as barbaridades que a gente fez no passado. Então, a gente tem que ser indulgente e perdoar aqueles que talvez ainda estejam nesse nível. Wagner, anteriormente você comentou que a caridade nos traz felicidade. E também nos apresentou a frase, né? Fora da caridade não há salvação. Na sua opinião, Wagner, é possível ser feliz sem ser caridoso? Quando a gente fala de felicidade, ainda mais para nós que somos cristãos, é difícil não lembrar de Jesus dizendo que a felicidade não é deste mundo. E quando Jesus fala isso, algumas pessoas entendem que não é possível ser feliz aqui na Terra, que a nossa felicidade estaria reservada para a vida futura. Quando é verdade, na nossa compreensão, de acordo com a doutrina espírita, é verdade que a felicidade plena nós não conseguimos realizar nesse mundo. Porque digamos que você seja a pessoa mais virtuosa do mundo, hoje, encarnado, um santo. Você ficaria feliz sabendo que seus semelhantes, muitas vezes num país distante, ou até numa comunidade próxima de você, passam fome, passam necessidades, e que você ainda não consegue resolver o problema dessas pessoas? Provavelmente não. Porque nós estamos num mundo que nós chamamos no Espiritismo de provas e expiações. Nós ainda temos muita dificuldade, muitos obstáculos a superar. Então a felicidade plena neste mundo ainda não é possível. É possível na vida futura, quando nós nos elevarmos, quando nós conquistarmos aqueles tesouros do céu a que Jesus se refere, que são as virtudes morais. Essa felicidade plena ainda não é possível aqui encarnados. Mas, nos pequenos atos da nossa vida, nós sentimos as satisfações, nós nos sentimos felizes. Então, você me pergunta se é possível ser feliz sem ser caridoso. Olha, a felicidade nós sentimos de diversas maneiras diferentes. Então, há pessoas que se sentem felizes quando compram um carro novo, quando comem uma boa refeição. Eu, que sou gordinho, me sinto muito feliz quando como uma boa refeição. Enfim, são felicidades, pequenas felicidades que você sente na vida. Só que essas felicidades materiais, por assim dizer, elas são muito fugazes, são passageiras. Então, se você comprou um carro novo, você ficou feliz, mas daqui a pouco ele já não é novo. E aí você coloca a tua felicidade condicionada a comprar um novo carro. E assim com todos os bens de consumo, né? Todos os bens materiais. A mesma coisa com a macarronada lá do domingo, né? Você vai comer, vai se sentir feliz, mas macarrão, então, que é carboidrato, vai passar rapidinho o efeito dele. E daqui a pouco você está com fome de novo. Então, esse tipo de sensação, nós cremos que não é felicidade, são sensações boas, mas não é a felicidade. E nós vemos pessoas que têm tudo isso com frequência
e ainda assim não são felizes. Então, é difícil a gente afirmar, não é possível ser feliz, porque cada pessoa pode ser feliz de uma maneira. Agora, que a caridade traz uma felicidade mais plena, que não se esvai em poucos instantes. Por quê? Porque você a praticando constantemente, você traz uma paz de espírito constante que o torna feliz. Isso nos parece uma felicidade muito maior, muito mais ampla do que aquelas pequenas sensações que nós sentimos ao adquirir coisas ou a experimentar sensações que nos trazem algum tipo de gozo, algum tipo de alegria. Então, não posso te dizer que não há como ser feliz sem caridade, mas posso afirmar, com base na doutrina espírita, que a caridade nos traz uma felicidade que não é passageira, porque é uma conquista do espírito que nós levamos e nos sentimos felizes por a ter conquistado, né? Wagner, eu acredito que nossos amigos, nosso amigo aí que está nos acompanhando, pelo que você já nos explicou, compreendo essa necessidade de sermos caridosos, principalmente com a família, com nossos colegas, com os mais necessitados. Mas, na nossa sociedade, Wagner, muitas vezes nós deparamos com pessoas muito cruéis, que praticam crimes hediondos. E aí eu te pergunto, devemos ser caridosos também para com esses criminosos? Vamos combinar que é mais difícil, né, Beto? Para começo de conversa. Mas nós estamos falando hoje, né, nos reportando aos conhecimentos espíritas, e o Espiritismo tem, na sua parte moral, como base a doutrina de Jesus, né? O Espiritismo se reporta a Jesus, os próprios Espíritos disseram que eles vieram ensinar coisas novas, conhecimentos novos, inclusive elucidar alguns pontos do Evangelho, mas que na parte moral não havia necessidade de ensinar nada novo, porque tudo estava no Evangelho do Cristo. Então, quando nós estamos falando de moralidade, de virtudes, nós nos reportamos sempre a Jesus. E Jesus tem uma passagem em que ele diz o seguinte, né, que devemos amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Mas aí ele fala, né, alguém pergunta ele diz assim, aprendestes que deveis odiar os vossos inimigos. E eu vos digo, deveis amar os vossos inimigos. E olha o que ele fala. Ele diz assim, se vocês amarem somente os que te amam, qualquer um faz isso. Qual a virtude que vocês têm? Ele fala assim, até as pessoas de má vida, ele cita, né, os que eram vistos como pessoas de má vida, até estes amam aqueles que os amam, né? Amam alguém mais próximo, um familiar, né, um cônjuge, um amigo com maior afinidade, até estes amam. Então, qual a sua diferença? A diferença é amar até mesmo aqueles que vos odeiam, aqueles que fazem mal. Só que isso nos parece muito difícil de aceitar, e para aquele povo eu imagino que deve ter sido muito mais, porque era um povo que estava acostumado a torturar os seus inimigos, escravizar, né, os seus inimigos de guerra, né? Então, se conquistava um povo, tomava aquele povo por escravo. Agora, o Espiritismo vem e nos fala que amar o inimigo não é a mesma coisa que amar um amigo, que amar um familiar. Porque no ensinamento lá que está no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala até uma situação curiosa, que o simples aproximar de um inimigo faz com que o nosso coração já palpite diferente. Então não é a mesma coisa que você conviver com uma pessoa que você gosta muito e com uma pessoa que você tem diferença, né? Então é mais difícil. Agora, o que é então amar o inimigo? É não querer o mal dele. É não desejar o mal para ele. Então, quando você está com uma pessoa que você gosta, você quer fazer tudo de bom para ela. Quando você estiver com uma pessoa que lhe oferece risco, você provavelmente não vai conseguir fazer isso. Mas se ao menos você não desejar o mal para ela, se ao menos você desejar o bem, vamos desejar o bem para essa pessoa. Se ao menos você conseguir se alegrar quando algo de bom acontece com essa pessoa está melhorando, que bom que está melhorando. Isso é amar os inimigos. Jesus não só ensinou isso, mas como deu o exemplo.
quando ele está lá na sua última ceia, e ele diz que alguém o trairá, e ele sabe disso, e ele ainda assim o perdoa. Quando ele é crucificado e pede perdão àqueles, né? Pede que Deus perdoe aqueles que estão fazendo isso com ele. E por quê? Porque ele reconhece, porque ele é indulgente, né? Ele sabe das imperfeições alheias e ele está perdoando até mesmo aqueles criminosos. Então, quando nós temos esses exemplos, nós temos que lembrar disso, lembrar da reencarnação, que nós também podemos ter feito muito mal em vidas passadas. Lembrar que talvez, e aí vem a indulgência, essa pessoa que hoje está praticando um mal muito grande, talvez não teve a mesma oportunidade de conhecer os valores que nós conhecemos, talvez veio de uma família desestruturada, sem qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de filosofia moralizante. Então, não teve os mesmos valores e por isso está equivocado. E aí a gente lembra que muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós, talvez, se temos esse conhecimento, somos muito mais responsáveis pelo nosso erro do que uma pessoa que não o tem. Então, não julgar. Acima de tudo, não julgar. E veja só, até agora eu me recordo de um exemplo que me chamou muito a atenção com relação a criminosos. Você vai lembrar, Beto, ou talvez o amigo ouvinte lembre também, daquele caso muito triste da menina Eloá, que foi sequestrada por um namorado, o Lindbergh, se eu não me engano era o nome dele, e o seu sequestro, o seu cárcere privado foi televisionado, durou 2 dias, e aconteceu até algo absurdo, né? Ele, durante o sequestro, ele deu entrevista, né, para programas de televisão, tudo, né? E acabou fatalmente com o assassinato da menina Eloá, né? Não terminou bem, o desfecho não foi bom. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Numa das entrevistas que ele deu durante o sequestro, ele disse o seguinte, Beto, que a entrevistadora perguntou se ele não pensava em parar com tudo aquilo, né? Se não era melhor ele, né, abortar aquela situação. E ele disse o seguinte, olha, às vezes eu ouço como se fosse uma voz, como se fosse um anjo me falando, para eu parar de fazer isso, né? Para eu largar tudo isso e abandonar esse plano e me entregar e liberar elas. Mas às vezes eu ouço uma voz aqui, como se fosse um diabinho me falando, que eu devo terminar com tudo isso e logo matar todo mundo e tal. Veja só, era uma pessoa perturbada. Pelo espiritismo nós vemos até a questão da obsessão influenciando nisso, mas era uma pessoa que estava indecisa sobre o que fazer. E eu tenho certeza que naquele momento, aquele drama todo, milhares, se não milhões de pessoas que acompanhavam isso ao vivo pela TV, porque foi um drama, né? Rezavam pela menina. Certamente muitos, talvez até dos ouvintes, rezaram por aquela menina, para que ela saísse. E eu me pergunto, quantos de nós rezamos por ele? Uma pessoa que estava perturbada, estava prestes a cometer o maior erro da sua vida, que aliás acabou cometendo, né? Quantos de nós rezamos por um criminoso, e naquele momento ele estava cometendo um crime, perturbado, que estava indeciso, não sabia o que fazer, podia largar tudo, podia cometer o crime, mas nós lembramos sempre da vítima, que é lógico, temos que orar por ela, mas temos que orar também pelo criminoso, desejar o bem, não desejar o mal, desejar o bem e se alegrar pelo bem que aconteça com ele. Essa é a lição de Jesus. E quando nós nos dizemos cristãos e queremos ser seguidores do Mestre, temos que nos espelhar nele e fazer aquilo que ele ensinava. Então, em exemplos como esse, nós devemos lembrar que o criminoso de hoje talvez tenha sido a vítima do passado, talvez tenha motivos, nada justifica, mas tenha a sua motivação para estar agindo dessa forma. E que nós, se pudermos, pelo menos enviar uma energia positiva, se tivermos contato, se pudermos dar um conselho positivo a essa pessoa, que o façamos. Porque é um filho de Deus, nosso irmão. Como temos muitas vezes dentro da nossa família, algum familiar que se desviou do bom caminho, né? Também, nessa nossa grande família humana, espiritual, por assim dizer, temos esses indivíduos que se afastaram, mas que podem voltar. E Jesus disse que não sossegaria enquanto não apacentasse todas as suas ovelhas, que ele iria atrás de todas as ovelhas perdidas,
que somos nós que nos transviamos das leis divinas e que muitas vezes Jesus vem nos resgatar através do seu exemplo, através do seu amor, do seu carinho. Então nós precisamos também agir assim. Vemos um indivíduo que não se adapta, não se ajusta à vida em sociedade, mas em algum momento vai. Se não for nessa, vai ser numa outra encarnação. Então, pelo menos, não vamos odiá-lo. Não vamos alimentar ainda mais essa energia negativa que muitas vezes faz com que eles fiquem cada vez mais perversos e cometam maiores crimes ainda, né? Então, não julgar, pelo menos isso. Programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil, onde tem a troca de óleo que o seu carro merece. Nosso convidado desse domingo, Wagner Cardoso Hort, analista judiciário da Justiça Federal em União da Vitória, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Direito do Estado pela Universidade de Anhanguera, membro do Lar Espírita União da Porto União, onde atualmente exerce função de coordenador e divulgação da doutrina espírita, monitor de estudos básicos e avançados do espiritismo e também palestrante espírita. E o Wagner está com o tema hoje aqui na nossa programação sobre a caridade. Wagner, a partir do momento que nós convencemos de que devemos ser cada vez mais caridosos, o que devemos fazer para conseguir isso? Aí tá, né, Beto, a questão do como fazer, né? Exato. Às vezes a gente sabe que uma coisa é a correta a ser feita e nem sempre sabemos como fazê-la, né? Como começarmos. Ainda mais como nós falamos, né? Que nós temos uma sociedade muito materialista, muito ligada ainda ao orgulho, ao egoísmo. E para você mudar isso não é algo do dia para a noite, não é fácil, mas a gente tem que começar. Então, a caridade, a gente não a adquire, né, por uma graça divina, né? É um aprendizado. E como todo aprendizado, ela é um processo, né? Eu costumo dizer, principalmente nos nossos grupos de estudo, lá da doutrina espírita, que o aprendizado, ele é um processo que compreende 3 etapas: o conhecimento, a habilidade e a atitude. Primeiro, eu obtenho um conhecimento. Então, o conhecimento que nós estamos tratando aqui hoje é que a caridade é uma virtude que todos nós devemos ter, que Jesus a ensinou, a exemplificou e que isso nos traz felicidade. Devemos ser caridosos. Esse é o conhecimento de hoje, se nós pensarmos assim. Qual é a habilidade? A habilidade é pensar como eu coloco isso em prática. Então, ver uma situação do nosso dia a dia e falar: aquele conhecimento que eu obtive se aplica aqui. Um irmão meu, né, acabou me agredindo verbalmente, estava nervoso e tal, e é aqui que eu devo ser indulgente, né, devo ser benevolente com ele, devo perdoá-lo, tal qual aquele conhecimento que eu adquiri. Então aí eu vou tendo a habilidade. Mas o terceiro passo, e é aí que se completa a aprendizagem. A aprendizagem é: eu agia de uma forma, tive um aprendizado, passo a agir de outra forma. O terceiro passo, mais importante, é a atitude. É efetivamente perdoar, é efetivamente ser indulgente, né? Então, esse processo de aprendizagem nós temos que realizar em relação à caridade. E é um processo que exige disciplina, que exige persistência. Como nós falamos, se nós começarmos a nos decepcionar com as ocasiões em que tentamos ser caridosos e não fomos bem recebidos, vamos abandonar um processo que é um processo fundamental para a nossa vida. Então, nós devemos insistir, ter disciplina e principalmente estar atento às situações em que pudermos exercitar essa caridade. E pensarmos sempre em alguém que a gente reconhece como caridoso, como esse alguém reagiria nessa situação. Pegamos Jesus como maior exemplo, ou se quisermos alguém mais próximo de nós, porque alguns enxergam Jesus como inalcançável, embora ele tenha dito que nós temos o mesmo potencial, que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Mas peguemos, nós no Espiritismo temos uma figura de Chico Xavier, né, que é uma figura tão reconhecida por ser caridosa. Madre Teresa, olha que alma bondosa, que foi lá para os confins da Índia, ajudando as pessoas em situação de maior miserabilidade. Nós temos aqui no Brasil tantos exemplos, né, de pessoas, aqui na nossa sociedade, mesmo na nossa comunidade, reconhecemos pessoas que sempre estão envolvidas nas causas sociais, que buscam, né, doar um pouco de si, né? Às vezes um aspecto que a gente não dá muito valor, mas vejam esses cientistas que passam uma vida toda estudando algo que às vezes não são vistos, não são religiosos, não são filósofos, não são vistos como pessoas caridosas, mas sacrificam a própria vida muitas vezes para
descobrir a cura para alguma doença, uma cura que vai beneficiar milhões de pessoas. Olha que caridade é essa, se sacrificar por alguém, por muitas pessoas. Então, a gente se espelha nessas pessoas e pensa, o que ele faria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Como Chico Xavier faria? Como Madre Teresa se portaria perante essa situação? E aí a gente tenta fazer o mesmo. Exemplo é isso, né? É você ver um bom exemplo e tentar segui-lo. Não só reconhecer, é muito bonito e tal, mas eu vou fazer diferente. Não, tentar seguir o exemplo, né? E persistir, né? Nem sempre é fácil, como nós falávamos, né? Mas persistir, porque se é algo bom, se é algo que nos vai fazer felizes e vai ajudar o próximo, nós temos que insistir, temos que tentar cada dia mais sermos caridosos, a exemplo dessas pessoas que nós admiramos tanto. Wagner, eu vou sair um pouquinho do assunto hoje da caridade, até que eu fui indagado essa semana na questão seguinte, é bom você até explicar na questão do espiritismo. Por que a criança nasce prematura, vem, fica poucas horas ou poucos dias e daqui a pouco vai embora? Como é explicado isso? Então, Beto, nós, dentro da doutrina espírita, só enxergamos solução para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, através do conhecimento da reencarnação. Certo. Porque, veja só, nós cremos, como a grande maioria das religiões, que a nossa vida, o nosso universo é presidido por um Deus justo e bom, né? Então, tudo aquilo que acontece em nossas vidas deve ser justo, né? Ou seja, nós estamos passando por algo porque é necessário que passemos e deve ser bom para o nosso crescimento. Então, muitas vezes acontece uma adversidade na nossa vida, a gente consegue ter fé nisso e acreditar, eu perdi um emprego. Não, talvez foi necessário que eu passasse por isso, porque eu não valorizei esse emprego, por algum motivo, mas vai ser bom para mim, porque no futuro, quem sabe, eu consigo um novo emprego, e isso vai ser bom para o meu crescimento pessoal, profissional. Então, na nossa vida, durante, mesmo perante as adversidades, a gente consegue reconhecer. Mas esse tipo de situação é bem difícil da gente entender onde está a justiça divina. Onde está a bondade divina que permite que pessoas venham, né, encarnem, como a gente fala, né, nasçam e em pouco tempo desencarnem sem terem feito nada naquela vida que justificasse uma situação dessa, né? O que houve, né? Deus errou com essas pessoas, errou com os pais. Nós compreendemos Deus como a perfeição absoluta. Não há erro, não há improviso. E aí é que vem a lição espírita. Se nós vemos uma situação em que não há causa aparente nesta vida, a causa pode estar em anteriores, em vidas anteriores. Então, havia uma necessidade que esse espírito resgatasse alguma coisa do passado, vindo um pequeno período e voltando ao mundo espiritual. Mas é importante que a gente entenda que ele não morreu como nenhum de nós morre. Foi uma pequena existência necessária, útil, dentro da justiça divina e que em algum motivo em algum momento, por mais sofrimento que traga, a gente respeita, né, essa situação, o quanto é dolorosa, mas que em algum momento vai se mostrar boa. Se você me permite, eu conto um exemplo que é relatado na literatura espírita, na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, de uma situação em que um casal, né, dois espíritos, melhor dizendo, né, reencarnaram e se programaram. Quando estavam programando a vida espiritual, a nova existência, se programaram para vir e trabalhar pelo bem. Trabalhar pelos órfãos. Era o projeto de vida deles. Eles reencarnaram, se reencontraram, né, almas afins que eram, chegaram, casaram, e quando eles casaram, que era um momento que eles iam começar a trabalhar pelo bem, eles foram se distraindo, como muitos de nós nos distraímos, né, Beto? Com as facilidades da vida material, viajando, fazendo coisas que são lícitas e, né, devemos realmente, quando podemos fazer, mas fazendo essas coisas em excesso, abusando do conforto material e esquecendo aquele projeto que eles tinham, né, quando reencarnado, que era o que eles vieram fazer nesse mundo, eles não estavam fazendo.
Aí tinha um espírito muito querido deles, que era uma espécie de mentor deles. E que, vendo aquilo, decidiu dar uma ajudinha. Olha a ajuda que ele deu. Ele reencarnou como filho. Aquele casal teve esse filho e logo se estabeleceu um laço de afeto muito grande. A relação de pais e filhos faz isso, mas entre eles era algo muito grande mesmo, porque perdão, é uma relação que já vinha de outras vidas. Eles se gostavam demais. E só que quando essa criança completou 4 anos, uma moléstia que apareceu, né, de uma hora para outra, acabou desencarnando. E esses pais ficaram arrasados. E encontraram uma solução, uma saída, digamos assim, para a sua dor no trabalho humanitário. E montaram um orfanato e passaram a trabalhar por crianças, já que eles não tinham mais aquele filho, passaram a trabalhar por crianças que não tinham pais ou que tinham sido abandonadas pelos pais. E veja só a benevolência divina. Esse mentor, ele planejou tudo isso. Ele veio reencarnar por pouco período de tempo, já sabendo que desencarnaria, simplesmente para trazer aqueles pais à realidade, chamá-los para o seu projeto de vida, que ele, né, era deles, não era de ninguém, eles tinham planejado. Foi preciso que acontecesse algo traumático, né, dramático mesmo, para que eles despertassem. Mas no fundo, aquilo foi bom para eles. Tanto para eles quanto para o mentor que encarnou como filho e pôde ajudá-los. Né? Foi justo? Também foi justo para que eles, né, voltassem à realidade. Então, quando nós vemos a situação, por mais cruel que nos pareça, né, mais difícil de aceitar, tenhamos a fé que há algo por trás e que sempre, de onde parece-nos um mal muito grande, a divindade pode fazer florescer um bem, né? Pode, né, tirar uma consequência boa daquilo. Então, nesse caso, é um caso de desencarnação, né, infantil, traumática, mas que trouxe um bem muito grande. E até hoje, de acordo com o André Luiz, pelo menos até quando o livro foi escrito, aquele casal trabalhava pelos órfãos e realizou uma grande obra graças, né, à intervenção desse menino, de uma criança que a gente acha tão inocente, né, tão, né, pura, sem experiência nenhuma e que tinha uma experiência de vida muito maior que a daqueles pais. Wagner, muito obrigado pela presença. Como foi bom que nós tratamos esse programa hoje sobre a caridade e essa última explicação que você deu aí, que é muito importante. Agradecer você e, claro, lembrando você que nós sempre vamos lembrá-lo, né, que sempre você tem aí o espaço aberto aqui na Super Rádio União, na programação Vale Tudo, para trazer sempre um tema importante que oriente os nossos amigos e também nossas amigas. E você vem aí com essa simplicidade, né, trazer neste domingo de manhã assuntos importantes como nós tratamos hoje. Muito obrigado aqui pela tua vinda aqui na nossa programação e que você tenha um bom domingo, um bom almoço, você e toda a família. Eu que agradeço, Beto, mais essa oportunidade. Estamos à disposição aí sempre, né, que formos chamados. Agradeço ao amigo ouvinte, né, que nos escutou aí nesse domingo de manhã, dizendo que aqueles que tiverem maior interesse, que podem nos procurar, né, procurar a nossa casa espírita, o Lar Espírita União, na rua 7 de setembro, 473. Quem não puder ir presencialmente, né, está nos ouvindo de mais longe, todas as nossas palestras, elas são gravadas e são colocadas no YouTube. Então acesse o canal do Lar Espírita União no YouTube e vai ter lá quase 100 palestras, né, que são realizadas toda quarta às 8 da noite, todo domingo às 10 da manhã. Daqui a pouco temos palestra, né, lá no Lar Espírita. Então todos aqueles que tiverem maior interesse, que querem saber um pouco mais da doutrina espírita, estão convidados para comparecer à nossa casa, ou em outras casas, né, que há vários centros espíritas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e nós agradecemos ao espaço que o Grupo Verde Vale nos dá de levar, né, aqueles que não podem ir ao Lar Espírita, a gente leva esse conhecimento e a gente espera tenha sido de alguma valia para os amigos ouvintes e nos colocamos à disposição em novas oportunidades para colaborarmos dentro das nossas limitações, dentro da nossa possibilidade. Obrigado, Beto, bom domingo a você, bom domingo ao amigo ouvinte. Muito obrigado ao Wagner Cardoso Horn, analista judiciário da Justiça Federal em União da Vitória,
bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Direito do Estado pela Universidade de Anhanguera, membro do Lar Espírita União de Porto União, onde atualmente exerce a função de coordenador de divulgação da doutrina espírita e monitor de grupos de estudo básicos e avançados de espiritismo e também palestrante espírita. Lembrando você, meu amigo, minha amiga, que na sequência está chegando aí o professor Aloysio Silva com o musical dos anos 50, 60 e 70. Após vem aí o professor Aloysio Vichuk com entrevistas e a partir das 15 horas o Agito Geral no comando do professor Eluir Martins com a participação de Ricardo Silveira e do Guerreiro, trazendo muitas informações sobre o esporte nacional e também pelo mundo. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um bom domingo, um bom almoço, até domingo que vem, se Deus quiser. E fique com Deus.